turma do quarto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula do componente curricular de Geografia, onde vamos dar continuidade ao estudo das regiões do nosso país. Hoje veremos as características da região centro-oeste e também da região sudeste. Bem, conforme a gente já estudou em aulas passadas, o território brasileiro é dividido em 26 estados e um Distrito Federal. Essa divisão regional do país, ela foi realizada pelo IBGE, que estabeleceu a formação de 5 regiões, que é a região norte e nordeste, já estudamos nas aulas passadas. Hoje veremos acerca das regiões centro-oeste e sudeste. Na próxima aula veremos características da região sul. A região centro-oeste, ela é formada pelos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e pelo Distrito Federal. Essa região, ela tem a segunda maior extensão territorial do país, tornando menor apenas para a região norte. Essa é a única região que faz divisa com as 4 demais regiões do país e também faz fronteira com os países Paraguai e Bolívia. E seus estados não têm saída para o mar. Então, para chegar ao litoral brasileiro, é preciso passar por outras regiões do país ou territórios de outros países. Bem, essa região, primeiramente, foi povoada pelos indígenas e depois pelos bandeirantes, que descobriram muitas minas de ouro e passaram a explorar essas minas e assim fundaram as primeiras vilas. O povoamento aumentou com a construção das estradas de ferro e mais tarde com o aparecimento das rodovias e também das hidrovias. A construção de Brasília, que na época foi a nova capital do Brasil, nessa década de 1960, por então o presidente Juscelino Kubitschek, passou a ser a nova sede do governo brasileiro. E isso contribuiu também para o povoamento e desenvolvimento socioeconômico dessa região centro-oeste. Devido ao relevo e à localização na região centro-oeste, nascem importantes rios que alimentam outras áreas do país, como alguns estados do sul e do norte do Brasil. O centro-oeste ele possui áreas em que 3 bacias hidrográficas podem ser encontradas, que é a Tocantins-Araguaia, a Amazônica e também a do Paraguai. A Tocantins-Araguaia é a segunda maior bacia do Brasil e alimenta os estados de Goiás e Mato Grosso dessa região centro-oeste. O principal rio é o Araguaia. A bacia amazônica está presente no Mato Grosso, mais precisamente no centro-norte, com um grande afluente do rio Amazonas, que é o rio Xingu. A bacia do Paraguai, que é onde se encontra o Pantanal Mato-Grossense, que é uma das maiores extensões úmidas continentais do planeta. Está localizada nessa bacia do Paraguai, que também percorre o estado do Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. O Pantanal Mato-Grossense, ele possui uma área de 138.183 quilômetros quadrados, com 65% de seu território no Mato Grosso do Sul e 35% no Mato Grosso. É uma região onde se desenvolve a fauna e a flora, que possui rara beleza e abundância, e é influenciada por outros biomas do país. Por suas características e importância, essa área ela foi reconhecida no ano de 2000 pela Unesco como a reserva da biosfera, por ser uma das mais exuberantes e diversificadas reservas naturais da Terra. Na região centro-oeste, a economia em destaque nos setores primário e secundário, a agropecuária e também a indústria, respectivamente. No estado de Goiás, possui grandes quantidades de produção agrícola, como a soja, o algodão, a cana-de-açúcar e também o milho, entre outros produtos, sendo referência nacional nesses gêneros. O estado de Mato Grosso, ele tem destaque para a presença pecuarística na criação do gado, na economia. E já as indústrias, elas estão presentes principalmente em Goiás e também no sul do Mato Grosso do Sul, devido às proximidades com a região sudeste. A cultura do centro-oeste, ela marca bem a sua história de imigração e também de religiosidade. Elementos regionais indígenas, paulistas e até europeus estão presentes nas variadas festas dessa região.
Em Goiás, essas festas religiosas são presenças marcantes. Na cidade de Pirenópolis, ocorrem as tradicionais cavalhadas do Brasil, que é um embate teatral ao ar livre, que representa a luta entre cavaleiros medievais, que eles são vestidos de vermelho, e cavaleiros cristãos, que são vestidos de azul. Há também a famosa procissão do fogaréu, na cidade de Goiás, que acontece durante a comemoração da Páscoa. Essa procissão ela chega a reunir mais de 10 mil pessoas e ela simboliza os momentos finais da vida de Cristo, mais precisamente na prisão antes dele ser condenado e morrer na cruz. Outra manifestação artística bastante forte no Centro-Oeste, principalmente em Goiás e no Mato Grosso, é a música sertaneja, que ela é presença garantida nas maiores cidades desses estados. Várias duplas famosas saíram do interior goiano e hoje fazem sucesso em todo o Brasil. Na culinária se destaca o arroz com pequi, a mojica de pintado, a pamonha e também o caldo de piranha. Bom, agora nós vamos falar sobre a região Sudeste. Vamos conhecer algumas características importantes dessa região. Essa região Sudeste ela é formada por 4 estados, como vocês podem observar na ilustração. Esses estados são Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. De acordo com os dados do IBGE, essa é a região mais populosa do Brasil, com um contingente populacional correspondente a 42,2% da população total do país que se localiza nessa região. E os municípios mais populosos são São Paulo e Rio de Janeiro. Assim, o Sudeste também é a região mais povoada, com mais de 90% da população morando em áreas urbanas, e também ela é a região mais urbanizada, que foi a região que mais atraiu migrantes em busca de melhores condições de vida e oportunidades de trabalho. E uma das razões para o início dessa ocupação do Sudeste foi a descoberta de ouro, que aconteceu no século XVII, por volta de 1690. Descobriram ouro e outras pedras preciosas, como diamante, e esses minérios eles foram encontrados a princípio em Minas Gerais, o que deu início a vários povoados que posteriormente transformaram em grande cidade. As necessidades populacionais de quem vivia naquela região das minas levaram ao surgimento das atividades agrícolas e comerciais. E o interesse nas pedras preciosas era tão grande que atraía inúmeros migrantes do século XVIII. Devido a esses fatores e mais alguns, como o declínio do Nordeste, o governo português ele decidiu que em 1763 ele transferiu a capital de Salvador para Rio de Janeiro. E aí, com isso, o centro da economia colonial passava a ser o Sudeste. Ao longo do século XIX, outras atividades econômicas desapontaram nessa região, né, como o cultivo do café. Foi uma grande economia que fez parte da história do nosso país, contribuiu para o desenvolvimento daquela região. Com a abolição da escravidão em 1888 e a forte imigração dos nordestinos e europeus em busca de melhores condições de vida, o Sudeste desenvolveu um alto contingente populacional. E a vasta mão de obra, além do capital que vinha do café, propiciaram o início da industrialização brasileira. E aí, no final do século XIX, já se tornava essa região a mais industrializada do país, como vocês podem observar neste mapa, onde aponta a presença das indústrias pelo país, que são esses pontos mais escuros. Bem, o relevo acidentado da região Sudeste, ela propicia uma grande contribuição de águas fluviais para outras regiões do país, e devido a isso, há 2 grandes bacias hidrográficas nessa região, que é a bacia do Paraná e também a bacia do São Francisco.
A bacia do Paraná, ela está presente nos estados de Minas Gerais e também de São Paulo, com importantes rios que contribuem com o abastecimento da água para aquela população que mora ali e a geração de energia elétrica. Como destaque, citamos os rios Tietê, o Rio Grande e o Rio Paraná, e há também usinas hidrelétricas nessa bacia, como a usina de Furnas, em Minas Gerais. Já a bacia hidrográfica do Rio São Francisco, ela é fundamental para Minas Gerais, único estado presente nela. O Rio São Francisco, ele nasce na Serra da Canastra e ele é essencial para o abastecimento daquela região metropolitana da capital mineira, Belo Horizonte. E esse rio, ele corre no sentido sul-norte, tendo sua foz na região nordeste, nos estados nordestinos. A força econômica do Sudeste, ela é explicada pela história desde os tempos da extração do ouro, passando pelo cultivo do café e atualmente com a concentração de várias indústrias, tanto nacionais como transnacionais. Atualmente, o território possui um grande parque industrial, principalmente em São Paulo, que é na região metropolitana ABC Paulista, e também no Rio de Janeiro, com a indústria petrolífera. O petróleo e o sal marinho estão presentes na economia da região. Hoje, o estado do Rio de Janeiro, ele é o estado que mais produz petróleo no país e Espírito Santo é o segundo estado maior produtor de sal. O Sudeste, ele conta com importantes recursos minerais, como o ferro e também o manganês, que são encontrados em Minas Gerais, no quadrilátero ferrífero. Esses minerais, eles são exportados para o mundo inteiro. Essa região também é forte na pecuária e com o rebanho bovino e também o rebanho suíno. E outro destaque para essa região está na produção das forças industriais de laticínios, nas indústrias de laticínios, seus derivados de leite. E também nós temos como atividade econômica dessa região o turismo de várias cidades históricas, praias e pontos turísticos belíssimos e comerciais que nós temos nessa região. Bom, em relação às manifestações culturais do Sudeste, como a forte migração que ocorreu nos séculos passados, essas manifestações culturais presentes nessa região possuem influência indígena, negra, europeia e de outros países que imigraram e imigram sempre a essa região. Então, uma das festas mais famosas do mundo ocorre na cidade de Rio de Janeiro e também em São Paulo, que é o Carnaval. As festas carnavalescas dessas cidades são famosas pelas grandes aglomerações e também pelos desfiles de escolas de samba. Atraem gente de todo o Brasil e de vários cantos do mundo. Ainda no Rio de Janeiro, há o famoso Réveillon, que esse Réveillon é uma festa que chega a reunir milhões de pessoas na orla da praia. Em Minas Gerais, temos o Congado, que é uma espécie de dança e música nascida na fusão dos ritos africanos com a religião católica e com histórias que homenageiam Nossa Senhora do Rosário. Na culinária, nós temos o feijão tropeiro, a moqueca capixaba, o pão de queijo e dentre outros pratos típicos. Bem, galerinha, espero que você tenha gostado da nossa aula. Essa aula apresentou algumas características dessas regiões centro-oeste e sudeste, mas busquem mais, pesquisem, busquem maiores informações acerca dessas regiões, que tem muita coisa ainda que você pode descobrir, que pode complementar as informações trazidas nessa aula. Bem, galerinha, na próxima aula, nós vamos ver acerca da região sul. Deixo aqui o meu abraço virtual e até o nosso próximo encontro.